Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Me vendo? Então, eu dou as boas-vindas a vocês e, em nome do Grupo Prime, né? Em nome da Rede CETEPS, eu agradeço a presença de vocês. Uma segunda-feira, começo de mês ainda, né? Então, que seja um mês abençoado para todos nós, de muito trabalho, de muito sucesso, de muita possibilidade, de muita saúde também. E que vocês realmente estejam encontrando aqui no curso aquela oportunidade que vocês saíram da zona de conforto, né? Porque só o fato de vocês terem saído da zona de conforto, de investido tempo, investido, né, disponibilizado recursos de vocês para estar aqui, o nosso compromisso é esse. Então, pontualmente, em respeito a quem está aqui, eu sou muito de cumprir horário e fiquei muito feliz quando cheguei, 15 minutos antes, já tinha umas 10 pessoas aqui no grupo. Então, muito obrigado, você que está nos assistindo essa aula ao vivo, você que vai nos assistir depois, é um prazer, né? E que nós possamos ter um momento de interação, um momento de troca de experiência. À medida que tiver alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, abre o microfone, manda, na medida do possível, abra o chat aqui, eu consigo também interagir com vocês, porque só funciona se for bom para todos nós. E a gente também, enquanto professor, a gente também aprende. A gente vem aqui para trazer um pouco de experiência, trazer um pouco do conteúdo que a gente prepara com muito carinho. E eu sempre costumo dizer, cada encontro que eu tenho com vocês, eu reviso os meus slides, eu me atualizo, eu tiro um tempinho daqueles 20 minutos que eu sempre falo, né? Claro que é muito mais tempo que isso. Eu sempre falo que a gente deve investir na qualificação, eu também. Então, por exemplo, ontem à noite eu dei uma parada, dei uma revisada, pesquisei algum material hoje de manhã. E que isso também sirva de referência para que vocês levem isso para a vida profissional, né? A gente só consegue crescer profissionalmente, pessoalmente, provavelmente que a gente investe na gente também. E investir em qualificação é importante. Então a gente vai ter esse momento aqui de falar um pouco sobre economia, sobre mercado financeiro, né? Mas sempre com um tema bem aplicado às transações imobiliárias. Então, eu sempre gosto de fazer, de trazer o conteúdo, trazer a parte teórica, mas trazer com exemplos para vocês perceberem o que que isso tem a ver comigo. Ou, né, o que que isso faz sentido na minha vida pessoal ou na minha vida enquanto corretor de imóvel? Então, esse é meu desafio, né? Nós estamos com duas turmas aqui, a gente vai começar a interagir. Esse é um tema que às vezes tem alguns assuntos que são meio polêmicos, né? Todo mundo tem um pouco de, apesar de não termos muita formação desde o ensino fundamental em economia, todos nós somos um pouco de economista. Então, mas eu venho aqui trazer a minha opinião enquanto profissional, sem levar para o lado da paixão de A, B ou C. Respeito as várias correntes, mas eu, enquanto profissional, eu faço questão de trazer, de mostrar, de apontar, né? E vocês vão perceber que a economia é um ciclo. Tudo que nós estamos passando hoje, essa inflação alta, né? A taxa Selic é 15%, tudo isso nós já passamos no passado, lá atrás, e parece que nós não aprendemos com os erros e nós temos uma tendência a repetir os mesmos erros, né? Então é isso que a gente gostaria de trazer e fundamentar o aprendizado de vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Já estou aqui há 3, 4 anos no Grupo CETEPS, né? Eu me orgulho muito de dizer que antes de ter formação, ó, o Carlos está aqui, ele sempre abre a câmera. Que bom, é bom a gente ver as pessoas. Professor que nós que viemos do mundo presencial, de aula do dia a dia, quando você vem para aula online, você fica procurando, mas como é que tá? Cadê as pessoas? Como é que tá a reação? A gente é do mundo um pouco mais analógico ainda, né? Mas vamos lá, bacana. A gente vai se Eu aprendendo e também vamos sou indo, obsoleto, e isso professor. nós aprendemos com a pandemia, né? A pandemia nos forçou, e nós também, professores, nos forçou a reaprender e reencontrar o nosso caminho. Então, eu estava dizendo, me apresentando, antes de ser contabilista, né, antes de ter uma graduação em administração, eu tenho prazer e gosto de ser professor, né? Eu venho de uma família de profissionais, né? Apesar de não ser a minha ocupação principal, mas eu tenho como atividade que eu levo a sério. Então, assim, não, nunca digo que professor para mim é bico. Professor é uma profissão que me completa, que me leva a estar sempre estudando, estar sempre em contato, estar sempre buscando essa
troca de experiência. E isso que faz a bacana também, a aprendizado para nós enquanto profissional. Tem uma pós na área de planejamento estratégico, né? É a minha área principal de atuação. Tem uma pós na área de gestão estratégica de negócios e serviços. Tem uma pós em desenvolvimento e gerenciamento de projetos. E, por fim, eu concluí uma pós ano passado na área de educação profissional e tecnologia. Eu fui buscar entender o que que a ferramenta da educação profissional, né, pode melhorar como as facilidades da tecnologia, né? Tudo isso tem a ver com a minha pós-graduação inicial, que eu falei para vocês que é a minha área de atuação é de planejamento estratégico, e hoje eu estou também numa empresa de TI, de tecnologia de informação e comunicação aqui do estado, né? E lá eu sou responsável pela área de gestão da estratégia. Então, nós acabamos de fechar o planejamento estratégico de 2026 a 2030. Então, a gente está pensando em 2030. Daqui a pouquinho a gente começa já a discutir que empresa que nós seremos a partir de 2027, porque a gente que trabalha com planejamento de médio e de longo prazo, e que isso sirva de referência para vocês também, enquanto profissional de transações imobiliárias ou corretor de imóveis. Você planeja o ano com antecedência, você começa a executar março, abril, você começa a avaliar o que você está executando, você já começa a olhar para frente. Essa é a visão de futuro, né? Então a gente já tem um certo tempo de experiência de consultoria, educação profissional na área de gestão. E aqui eu tenho o meu e-mail, né, meu LinkedIn, quem puder entrar lá no LinkedIn, lá no Instagram, me acompanhar, vocês vão perceber que não é um Instagram que eu uso muito do ponto de vista profissional, né. Eu não, eu tenho, mas não, né, uso pra me relacionar com as pessoas, e eu uso muito o meu LinkedIn. Vocês vão perceber que a cada 10 dias, no máximo, a cada semana, dependendo da correria da vida, eu posto um artigo. E o último artigo que eu postei tem 2 semanas, vou postar um outro, acho que até quarta-feira. Eu fiz uma análise de como é que perspectiva que as pequenas e médias empresas poderiam ter ou poderiam se organizar para o ano de 2026, com inteligência artificial, com ano eleitoral, com um monte de incertezas da economia. Então, quem puder entrar também, dá uma olhada. E aqui é meu Whats. Eu sempre faço questão, enquanto professor, enquanto profissional, disponibilizo meu Whats, porque às vezes quem está aqui em sala de aula amanhã e depois precisa tirar uma dúvida, até ter um material bacana, né? Só não vou comprar imóvel de vocês porque não tenho condição de comprar de todo mundo. Mas assim, fiquem à vontade. Não se sintam inibidos. Às vezes eu sempre costumo dizer, às vezes se você me ligar durante o expediente, eu posso não conseguir atender. Mas se você mandar uma mensagem no WhatsApp, eu trabalho com outra tela aqui, o WhatsApp está aberto, eu paro, respondo e assim a gente vai. Essa é a dinâmica do mundo, né? E a gente já falou um pouco, estou dizendo, e eu sempre costumo dizer, os slides eles servem para servir de referência, porque a gente, enquanto profissional, a gente vai falando, vai intermediando, né, o assunto, e alguns slides que eu já falei, eu vou avançando, mas eu sempre gosto de dizer, porque a gente fala, às vezes a palavra ela se vai, mas a imagem do slide, para você consultar, ela fica presente. E eu sempre gosto desse slide porque de como é que a economia ou o mercado afetam a nossa vida. Então, mesmo que se eu estiver numa feira livre, né, numa feira de final de semana, ou eu estiver pensando em poupar, um investimento mais simples, uma poupança, um CDI, letra do Tesouro, ou um título de capitalização, ou a própria Bolsa de Valores, tudo isso é objeto de estudo da economia. Tudo isso é fundamentado nos fundamentos teóricos que a economia que a gente vai conversar um pouco com vocês aqui, né? Qual que é a nossa caminhada? Tá? A economia, os problemas da natureza, o que que é economia, quando que ocorre uma retração econômica, o que que é um sistema econômico, falar um pouco de PIB, consumo, poupança, renda, né? Falar um pouco de teoria monetária, sistema financeiro, falar um pouco de inflação, que é bacana, a gente precisa isso ainda é uma coisa que ainda está muito presente no nosso dia a dia, né? E nós tivemos um IPCA em 2025 de 4,56, que parece que é pouco, mas se você olhar do ponto de vista de uma economia estabilizada, é muito, né? Falar um pouco de que é mercado e como é que a gente pode classificar esses mercados. Mas antes de começar a falar isso, eu já gosto de fazer essa interface, né? E essa é uma matéria que saiu na Gazeta de sábado.
de sábado. Eu tava lendo, olhando, eu vi, falei, "Pô, isso aqui já me interessou, porque ela mostra duas coisas. Ela mostra a pesquisa que o sindicato de habitação, né, das imobiliárias de Mato Grosso faz junto com a Federação do Comércio, com o Instituto Fecomércio. Então, é uma fonte, é uma fonte fiel, né? Ele usa os dados do ITBI que ele busca lá na Secretaria de Fazenda do município de Cuiabá. Então, é um dado interessante. E ele e mostra, né, que só nos 3 últimos meses de dezembro, o último trimestre, outubro, novembro e dezembro, teve uma movimentação de 1,5 bilhão aqui em Cuiabá. Só Cuiabá, esse é dado de Cuiabá, com cerca de 3.200 imóveis vendidos. E ao longo do ano, isso significou, né, uma circulação de riquezas de 5 bilhões e 700 milhões em quase 14 mil imóveis que foram vendidos aqui em Cuiabá. Então, assim, eu vou repetir porque é um número alto, né? Quem lembra em outros encontros, não sei se eu já falei isso para vocês, em 2024 esses valores foram 4 bilhões e 200 milhões. Então, 2025 saltou, né? Saltou em termos de faturamento quase 18%, pulou de 4,2 para 5,7 bilhões. E olha, eu chamo a atenção de vocês para mostrar que nós estamos num momento até de retração econômica, taxa Selic a 15%, praticamente passou o ano todo quase a 15%, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós tínhamos uma taxa Selic a 7,9%. O que que é isso? A taxa Selic é a taxa básica de mercado que influencia as taxas de juros e principalmente influencia a taxa de financiamento imobiliário. Por exemplo, o imóvel que eu estou hoje há 7 ou 8 anos, eu comprei a taxa de juros de 6,9%. Eu achei alto na época, mas comprei. Imagine se eu fosse comprar hoje, de 6,9 para 15. O quanto que isso não impactaria? E lembrando, né, que os bancos hoje não financiam mais 80%. Os bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, por exemplo, financiam no máximo 80%. Os bancos privados, talvez a muitos, nem financiam mais do que 70%. Então, estou fazendo esse parâmetro para mostrar para vocês verem que, mesmo com toda a dificuldade econômica, nós tivemos um bom ano do ponto de vista de vendas do mercado imobiliário aqui em Cuiabá. Imagine, né? Esse é um ano, também um ano atípico, é um ano que nós teremos eleições nacionais. É um ano que a gente espera que não tenha grande sobressalto, mas é um ano que a tendência é a economia não crescer muito, porque o mercado financeiro vai ficar a, pouco ao compasso. Mas imagine quando essa taxa Selic cair de 15, por exemplo, que ela deve ficar, a última ata do Copom foi agora, que é o Conselho de Política Monetária, foi agora dia 27 e 28 de janeiro, e ele manteve a taxa Copom a 15% até março. Então o mercado espera que a partir de junho a taxa Selic deva cair. Então, assim, são cenários que apontam que 2026, mesmo com todas essas considerações, será um melhor ano do que foi 2024, que foi 4,2 bilhões, e 2025, do que foi 5,7 bilhões. Então, vocês estão no caminho certo, né, de buscar a qualificação e aproveitar essa fatia do mercado. Olha, se aqui em Cuiabá gerou 5,7 bilhões, se eu coloco no meu planejamento estratégico para 2026, 2027, apenas 0,01%, né, Carlos, de vendas que venha sobre o meu domínio, já vale a pena, né? Já ajuda. É o que eu desejo para vocês. Bom, fiz essas considerações, né? 15 minutos para vocês a gente conectar e a gente vai começar a falar um pouco de tudo que a gente vai falar de conceitos econômicos, ele passa por essa. Estão me ouvindo? Parece que tá mudo. Carlos, está me ouvindo? Ah, tá bom, obrigado. Aqui também está Então, aparecendo sim, microfone estão mudo. ouvindo Obrigado, perfeitamente. obrigado. Então, tudo que a gente vai conversar sobre fundamento econômico, ele passa por essa pirâmide aqui, que é as pirâmides das necessidades humanas, né? Que foi um estudioso americano no começo do século passado, 1910, 1915, chamado Maslow, que ele fez uma experiência numa indústria de automóvel.
né? E que ele identificou que o ser humano ele é baseado na satisfação de necessidades. Então a gente tem aquela necessidade básica de segurança, né? De que eu quero ter um lar para chamar de meu, ou mesmo que não seja meu, mas eu sentir o abrigo, ter alimentação, é necessidade básica, né? Aí eu tendo essa necessidade básica, eu já quero buscar uma segurança, quero ter se eu moro numa casa alugada, eu quero já investir, eu quero também ter uma rede social, né? Eu quero ter a minha realização de autoestima e tudo isso leva à minha autorrealização. Agora, isso é mutante. Às vezes, quando eu estou aqui, eu consigo, né, alcançar alguma realização social, alguma autoestima, eu já começo a pensar que eu quero outra coisa. Então, tudo isso mostra que o ser humano, nós somos insatisfeitos por natureza, no bom sentido. E é isso que a economia vem prover. É isso que a economia, junto com o marketing, vem sempre despertar na nossa vida esse sonho de querer comprar, né? E quais são os problemas que a economia tenta resolver? A economia ela estuda como é que a sociedade administra seus recursos escassos. Então, o principal conceito aqui é escassez, ou seja, eu tenho, né, uns recursos limitados, mas o desejo do ser humano ele é ilimitado. Quanto mais ele tem dinheiro, mais ele quer. Mas chega no momento, por exemplo, que por mais que ele tenha desejo, vai ter uma dificuldade de produção. Vamos pegar um exemplo, né? A água. A água hoje ainda é considerada um bem abundante. Não, para todos não, para uma grande maioria. Porque a gente já tem uma minoria que não tem mais acesso ao recurso básico. Ele tem o desejo, ele tem a necessidade, mas ele não tem acesso à necessidade básica que nós vimos aqui atrás, que é de ter acesso a uma água potável, uma água saudável. Daqui a pouco a gente vai começar a mudar os nossos conceitos, por exemplo, o acesso ao ar. Ah, professor, o acesso ao ar é bacana. Eu estou aqui, estou respirando, estou bem. Não, mas se você vai num país que é altamente poluído, o ar, o acesso ao ar, ele já é um bem que está ficando cada vez mais limitado. Ou seja, escassez é essa situação que a necessidade e desejo superam os recursos disponíveis. Ou pode acontecer o contrário também. O recurso está disponível. Vamos pegar, por exemplo, o, o Carlos aí quer comprar uma Ferrari que foi lançada agora lá na Itália, né? Foi lançada agora em dezembro. O- a Ferrari está disponível, mas o dinheiro que ele tem hoje está aplicado em letra do Tesouro, que só vai ser liberado em 2035. Então ele tem o bem ilimitado, ele tem o desejo dele que é ilimitado, mas ele tem o recurso dele que está aplicado e ele não consegue comprar. Então é isso que a gente vai, é isso que a economia vai tentar entender como é que isso influencia a nossa vida. E como é que a escassez ela tem a ver com o mercado imobiliário? Olha, isso é muito fácil, muito prático, né? Cada vez mais a gente pegar o exemplo aqui de uma capital, né? Cuiabá é uma capital hoje com mais de 600 mil habitantes, junto com Várzea Grande tem quase 1 milhão de habitantes. É uma capital que é um conglomerado, é uma zona de metropolitana que vem em franca expansão. E a gente começa a perceber que os terrenos bem localizados em áreas nobres, eles são limitados. Se você olhar há 10 anos atrás, havia uma abundância muito grande de terrenos. Hoje não. Hoje o crescimento da especulação imobiliária foi tão grande que mesmo que esses terrenos ainda não estejam sendo amplamente construídos, mas eles já foram vendidos, e eles estão concentrados na mão dos grandes grupos imobiliários. Vamos pegar um outro exemplo, mão de obra qualificada. Cada vez mais a gente tem uma dificuldade de pessoas, de profissionais especializados na área de construção. Olha, se você for pegar um outro exemplo, se você for aqui nos grandes mercados atacadistas aqui de Cuiabá, não sei se vocês já perceberam, todo mercado que você vai, eles estão anunciando no sistema de som. Tem um cartaz enorme sobre o processo seletivo. As obras do BRT aqui em Cuiabá estão atrasadas e hoje tive uma entrevista do governador falando que um dos grandes fatores que levaram ao atraso da obra é a escassez de mão de obra. Então, a gente também está começando a perceber que a mesma escassez que está afetando os outros setores está afetando também o setor de construção civil. Ora, materiais de construção, por exemplo, em determinados momentos, cimento, aço, madeira,
ele pode ter uma oferta ilimitada. Agora, eu vou trazer um outro exemplo de escassez do mercado imobiliário que tem mais a ver com o dia a dia de vocês. Os recursos para financiamento nem sempre estão abundantes. Foi o que eu falei ali agora no slide anterior. Quando a gente tinha uma taxa Selic de 7% ao mês, 7% ao ano, havia uma abundância muito grande de recursos. Como a taxa Selic está 15% e o Banco Central aumentou o depósito compulsório para os bancos, isso é uma forma também de controlar a alta da inflação. O que aconteceu? Aumentou a taxa de juro, né? Reduziu o recurso disponível e isso afetou de recurso disponível para o tomador de crédito comprar o imóvel. Então, isso acaba, em tese, afetando também o dia a dia do profissional do mercado imobiliário. Por exemplo, uma cidade em crescimento, né? Apenas alguns bairros têm infraestrutura completa. A gente percebe isso aqui em Cuiabá. Vou dar o exemplo que é mais próximo do nosso dia a dia. O corretor tem que estar muito claro, tem que entender na hora de estiver negociando com o cliente dele valorizar o imóvel que ele tem. Olha, esse meu imóvel, ele está situado, por exemplo, numa zona de expansão ou numa zona urbana estruturada, onde tem um grande aparato comunitário. O que que é isso, professor? É uma área do município que já tem grandes aparatos comunitários, por exemplo, tem grandes rodovias estruturantes, as rodovias de fácil acesso, tem aparatos comunitários como escola, creche, posto de saúde, né? Parques hoje também é considerado um grande aparato comunitário. Pra você ter parques, hoje a gente é muito bem representado com grandes parques para caminhada, né? E também servido, por exemplo, com o transporte urbano. É o que está acontecendo aqui, que apesar de todo o transtorno, a gente está prevendo para ter ano que vem dois grandes eixos centrais do BRT que vai desafogar um pouco o trânsito dos bairros. A gente vai tirar os ônibus da área central, trazer para os bairros e vai aumentar a oferta. Então, esse é exemplo de que vocês entenderem, para vocês terem esse conhecimento também na hora de estar conversando com o cliente. Bom, mas o que que é economia? Já falamos um pouco, né? A economia é a ciência das escolhas em um mundo de escassez. Economia é aquilo que eu vou pensar, por exemplo, trabalhador que ganha um salário mínimo, né, 1.600 reais, vamos arredondar, é a escolha que ele faz. Ou ele vai tirar dinheiro para o lazer, que é quase impossível, ou ele vai fazer uma ginástica de, sei lá, de pagar aluguel, de comprar remédio, de comprar roupa, de comprar agora, mais começo de ano, material para o filho, e principalmente comprar alimento. Essa é isso que a economia estuda. Como é que os indivíduos, como é que as empresas, os governos tomam decisões, por exemplo, como alocar recursos limitados, que eu falei aqui. Como é que eu vou produzir bens e serviços? Como é que eu vou e o governo, por outro lado, como é que eu vou distribuir renda e riqueza? Por isso, por essa ótica, que tem um pouco esses programas aí de Bolsa Família, Bolsa agora até Vale Gás. Não quer dizer que eu concorde, né? Essa é outra discussão. Mas é uma forma que o governo tem, e isso começou muito forte lá no governo Fernando Henrique, de você redistribuir a renda para possibilitar quem está debaixo da pirâmide financeira, ele tem acesso à renda, isso gerasse circulação na economia, mas depois de um tempo ele fizesse curso de qualificação e ele saísse do Bolsa Família, por exemplo. Essa é a ótica do programa, mas não é o que acontece hoje. A parte do grande boom, parte da grande escassez de mão de obra que a gente percebe aí, alguns economistas apontam, ele tem origem nessas centenas de bolsas que tem, que as pessoas preferem deixar um pouco de trabalhar ou de fazer uma faxina ou trabalhar na construção civil, que ele ganha quase o equivalente como bolsa. Não vou, não vou entrar nessa discussão, mas eu tenho que dizer, né? E economia é os três grandes problemas econômicos que ela estuda. O que que ela vai produzir? Como é que ela vai produzir, por exemplo? Que bens e serviços que eu tenho que produzir e em que quantidade? Ah, por exemplo, estou começando o ano escolar. Então a gente sabe que tem uma grande procura de material escolar. Então as indústrias se prepararam para vender para o comércio no mês de outubro. Mês de março do ano passado, elas já começaram a decidir, olha, nós vamos produzir para outubro o comércio comprar, quando for novembro, o comércio já tem o estoque, ele já disponibiliza, dezembro sai 13º, janeiro as famílias já têm uma grande oferta de material. Então isso é a estratégia do que produzir. E como é que eu produzo isso, né? Que recurso que eu vou usar?
Que novas tecnologias que eu vou trazer? E para quem que eu vou produzir? Como é que eu vou distribuir, por exemplo, o que foi produzido entre os membros da sociedade? Aí é uma preocupação, por exemplo, do governo do estado, da Secretaria de Agricultura Familiar. Como é que eu vou incentivar o agricultor da agricultura familiar que está lá em Canabrava do Norte para que ele produza mamão, produza melão, produza jiló, mas como é que eu vou propiciar toda uma rota de escoação, uma praça de comercialização, para que ele também não tenha dificuldade na hora de vender? Isso é estudo da economia e, de certa forma, com mais ou menos intensidade, todos nós precisamos responder essas três perguntas, né? Agora, em relação ao mercado imobiliário, qual é o link que a gente pode fazer? O que que vamos produzir? Vamos produzir imóveis populares, Minha Casa Minha Vida, ou empreendimento de luxo? Isso aí, e vocês sabem que o imóvel que as construtoras vão lançar, por exemplo, em 2030, eles já começaram a planejar agora. Eles já têm o terreno comprado, já tem todo o planejamento, já está se estruturando, que leva em média de 3 a 5 anos o ciclo de vida de planejamento de um imóvel, por exemplo, um imóvel de porte maior. O que que eu vou produzir? Apartamento pequeno, né? De, para quem está entrando agora no mercado, apartamento de 200 mil, ou vou produzir apartamento de 1,5 milhão. Tudo isso é objeto de estudo. Construção tradicional ou modular. Mão de obra. Vou terceirizar, vou contratar, ou alguém vai sublocar. Qual é a faixa de renda que eu vou atender nesse meu imóvel? A mesma forma, a mesma pergunta, traz para o dia a dia de vocês. Bom, eu estou terminando o meu curso. Qual é o nicho que eu vou, por exemplo, atuar? Eu vou atuar no nicho de imóveis populares? Ou eu vou focar no empreendimento de luxo, luxo top para renda acima de 5 milhões? É opção. Ou eu vou focar apenas em segmento imóvel rural. Ou eu vou atuar apenas com locação de imóveis para o comércio. Então, tudo isso são respostas que vocês já começam a se organizar, e isso faz parte do estudo da economia. Bom, mas quais são as duas grandes áreas da economia? A gente tem a microeconomia, e a microeconomia ela estuda como é que o comportamento do indivíduo, né? Olha o exemplo que eu falei agora há pouco. Carlos, eu vou usar seu exemplo de novo, me permita, porque eu vou falar tanto que você vai comprar uma Ferrari nova esse ano. Como é que ele se organizou para comprar a Ferrari nova, né? Como é que ele está se estudando? Como é que está se preparando? Como é que ele está poupando? Como é que ele está investindo? Como é que ele está pesquisando o mercado? Então, ele enquanto indivíduo, né? Ele enquanto família, aquele ambiente restrito, isso é objeto da microeconomia. Agora, quando a gente passa para um conceito maior, né, que envolve a macroeconomia, ele estuda a economia como um todo. Aí eu já vou estudar não só a decisão de compra do carro, mas a decisão de compra, por exemplo, de todos nós aqui na sala, ou a decisão de compra de todas as pessoas que estão, né, que são corretoras de imóvel. Vou fazer uma pesquisa para estudar a tendência de consumo apenas do profissional de transações imobiliárias. Ou eu vou estudar, por exemplo, como é que as imobiliárias estão se planejando para vender imóveis quando a taxa Selic chegar em outubro desse ano, deve chegar por volta de 12%, ou ano de 2027 a 10%. Ou mais ainda, de como é que a inflação, o desemprego, o crescimento econômico e a taxa de juro ela afeta não só o comportamento do indivíduo, mas também afeta o comportamento da economia como um todo. Então, essas duas grandes áreas elas são importantes porque o corretor de imóveis precisa compreender isso. E esse compreender isso é estar lendo, né? É estar ouvindo. Eu estou no trânsito ali e coloco na CBN Notícias ou no outro canal de notícias. Estou no trânsito dirigindo, estou ouvindo o jornal, estou acompanhando o que está acontecendo, o que está vindo. Então, isso faz parte daquele nosso investimento diário na nossa aprendizagem. Né? Resumidamente, como é que é a microeconomia, como é que o consumidor escolhe entre comprar ou alugar um imóvel? Como é que a construtora decide o preço de venda? Né? Por que que alguns imóveis se valorizam mais do que outros? Tudo isso é estudo da microeconomia. Agora, a macroeconomia. Como é que o crescimento da economia vai afetar o mercado imobiliário? Ou, por outro lado, como é que a tendência de inflação com o IPCA, que é índice
Índice de preço de custo ampliado do ano passado foi 4,56. Qual que é a tendência da inflação para 2026 e como é que isso vai influenciar, por exemplo, se eu sou um profissional que faço muitas visitas, faço muita captação de imóvel, faço muita visita a clientes e eu, por exemplo, uso o meu veículo para me deslocar. O que que a inflação vai ter a ver com o aumento do combustível e o que que isso vai impactar na minha renda, né? O que que a taxa de juro, por exemplo, a taxa de juro Selic, que está 15%, que é o custo do dinheiro, como é que isso vai afetar o meu desempenho enquanto profissional? Bom, trazendo sempre, vocês percebem que eu sempre trago o conceito e trago isso para o dia a dia. Esse é o meu desafio, porque que isso tem que, a disciplina, o conceito teórico tem que fazer sentido para vocês. Por exemplo, né? Para eu entender um pouco mais de microeconomia. Como é que está o preço do metro quadrado num determinado bairro onde eu vou atuar, né? Ou que fatores, por exemplo, que eu posso falar para o meu cliente desse meu imóvel que vai influenciar na decisão dele comprar? Ou qual a estratégia de precificação, por exemplo, da construtora ou da imobiliária na qual eu trabalho, que ela tem uma margem de negociação, e qual é a estratégia que ela vai usar, e qual é a margem de negociação que ela vai me dar, por exemplo, de dizer, não, você pode dar aí na hora de negociar para fechar, você tem aí, pode dar até 0,03% de desconto no preço do imóvel, ou no preço do aluguel. E a mesma coisa a questão da macroeconomia. Como é que a taxa de juros afeta todos os financiamentos do país? Ou pior, né? Como é que a taxa de juros de mais de 400% do cartão de crédito afeta a minha vida se eu entro pagando só o básico e começo a girar o principal? Ou como é que a inflação corrói o poder de compra? Se nós tínhamos há um ano atrás o combustível a 3,20, 3,10, hoje está 4,67, 4,93 o litro do etanol, quase R$ 5. A tendência é chegar a junho, um litro de etanol a R$ 5, né? Então, isso é coisa que faz diferença no meu dia a dia. É quando eu vou olhar no mercado, há 15 dias eu fui lá, comprei um litro de óleo a 5,80, por exemplo, e eu volto daqui a 2 semanas, o mesmo óleo, da mesma marca, no mesmo local, no mesmo lugar, de 5,70 ele está quase R$ 7, né? Então, isso é o lado cruel da inflação, o lado cruel da economia. E sistema econômico é a forma como é que a sociedade se organiza para resolver os problemas econômicos fundamentais, tanto os problemas da microeconomia quanto os problemas da macroeconomia. Ele faz parte de um conjunto maior, então a gente tem, conceituando, né? Eu tenho a microeconomia que estuda a minha decisão de comprar ou não uma camiseta. A macroeconomia estuda a decisão, por exemplo, de como é que a indústria vai se organizar para produzir essa minha camiseta que eu estou usando e vai distribuir a um preço mais acessível dentro de uma logística que atenda a todo o estado de Mato Grosso. Então, isso é macroeconomia. E o sistema econômico, ele é bem maior. Ele é um conjunto, né, que estuda como é que a sociedade se organiza para resolver esses vários problemas de produção, de consumo, de inflação. Então, essa é a famosa regra do jogo econômico, né? Às vezes é uma regra oculta que a gente não percebe, mas influencia muito fortemente a nossa vida. E isso é baseado em três grandes sistemas econômicos. Nós temos a economia de mercado, que é o capitalismo, hoje dá praticamente 99,9% dos países, né? Estou trazendo aqui o exemplo, o conceito. Às vezes o conceito, na teoria, é uma coisa, na prática ele é um pouco mais complicado, mas o capitalismo ele tem uma decisão descentralizada, tem empresa privada e tem livre concorrência, e eu tenho, em tese, o mercado que é o autorregulamentador, e eu tenho o governo, que às vezes ele regulamenta, mas ele não interfere na economia. Economia planificada é o exemplo que a gente tem hoje, por exemplo, de Cuba, né? Cuba e Mianmar, que é uma decisão baseada, economia baseada no socialismo, é uma decisão centralizada pelo Estado. Ah, professor, a China. Não, a China já foi como exemplo de economia planificada
20 anos atrás. A China hoje é um exemplo de economia mista, né? É uma combinação de iniciativa privada com participação do Estado. É o que acontece hoje no Brasil. No Brasil, por exemplo, o mercado imobiliário ele é livre, mas ele tem uma forte regulamentação e uma forte intervenção do governo federal. Como? A partir do momento que eu regulamento, por exemplo, eu coloco uma taxa a mais para emitir, por exemplo, um alvará para uma imobiliária. Ou eu aumento, né, a base de cálculo, por exemplo, do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Essa é uma decisão do governo dentro de uma economia capitalista, mas que acaba afetando a todos nós. Como é que funciona o mercado imobiliário no sistema brasileiro? Nós temos a livre iniciativa, que é as construtoras e incorporadoras privadas, elas decidem o que vai construir a partir de toda essa estratégia de planejamento que eu falei com vocês. E nós temos os corretores autônomos e as imobiliárias privadas, que também têm corretores que trabalham. Então, essa é a livre iniciativa. E a gente tem fortemente a participação estatal. A participação estatal através do sistema financeiro de habitação, que usa dinheiro do FGTS, da caderneta de poupança. E aí financia basicamente, né, muito fortemente, os programas sociais. Já foi Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa é Minha Vida, ou seja, às vezes muda o governo, cada um quer dar um nome diferente, mas esse programa de facilitar o acesso, né, a imóveis de um preço mais acessível, aquele imóvel de primeiro acesso. E o Estado, aquilo que eu falei, ela participa também muito fortemente através de uma regulação, né? O Estado, ele autoriza, por exemplo, o Conselho Regional de vocês, mas ele regulamenta, ele cobra, ele fiscaliza, ele regula a Caixa Econômica, o Banco Central e o Código Civil. Por exemplo, uma consultora privada, ela pode vender imóveis financiados com recurso público, ou seja, ela é da livre iniciativa, mas ela vende imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação que foi construído com recurso da caderneta de poupança. E quais são os principais ciclos econômicos que nós tivemos aqui nesse Brasil? Lembra que eu falei com vocês que já passamos por vários ciclos e a gente não aprende com o ciclo que a gente passou lá no passado? A economia, ela não cresce de forma linear, como se fosse uma pirâmide, né? Muito bem estruturada. Ela passa por ciclos. Ela vai ter uns altos e baixos. Então, nós temos um ciclo de expansão, né? De crescimento, aumento do PIB, gera mais emprego, maior confiança, aumento no consumo. E a gente perceber que ao longo dos cada 7, 8 anos no Brasil, a gente tem um período de expansão, mas nós também temos um período de retração, que é um período de queda do PIB, desemprego, menor confiança, redução no consumo. E o mercado imobiliário ele é muito sensível a isso. O mercado imobiliário, claro, né? Ele vende mais na expansão e menos na retração. Por quê? Porque o mercado imobiliário, por mais barato que seja, vamos pegar um imóvel aí de Minha Casa é Minha Vida, por mais barato que seja para o que as pessoas queiram dizer, é R$ 200.000, R$ 220.000. Então não é pouco dinheiro, né? Se eu não tenho um recurso disponível, se eu não tenho uma taxa de juro atraente, mesmo aquele consumidor que está pagando aluguel, que tem necessidade, mas se ele tiver, por exemplo, que dá aí 20% de entrada no imóvel de R$ 300.000, é R$ 60.000. E quem é hoje de classe C e D que tem R$ 60.000 para investir de entrada no imóvel, né? Então esse é o momento de retração. Alguns economistas apontam que a gente tem passado sim por um momento de retração econômica, que a gente tem passado por um momento de, de, de dificuldade, ou seja, quando o PIB ele cai por 2 trimestres consecutivos, mas quando ele também, que sinais de recessão? Quando eu tenho queda na produção industrial, quando eu tenho um aumento do desemprego, quando eu tenho redução nos investimentos, queda na confiança do consumidor. A gente começou a pensar isso, a viver isso no começo do ano passado, a economia se estabilizou, chegamos em dezembro um pouco mais tranquila, apesar de toda a inflação que teve, de 4,56, e estamos começando um ano ainda no compasso de espera, né? Um exemplo, por exemplo, 2015 e 2016 foi o último grande ciclo de recessão que nós tivemos. Nós tivemos uma queda acumulada do PIB de cerca de 7%. Foi maior do que a queda do PIB durante o período
do período da Covid. Foi período de 2020 até meados de 2023. O que que isso impacta no mercado imobiliário? Isso tá muito claro, já falamos sobre isso, né? Vai reduzir o número de lançamento de imóveis, vai aumentar o desemprego, as guerras de preço das construtoras, né? Cancelamento de contrato e dificuldade de obter mais financiamento. É o que nós estamos vivendo um pouco agora. Os bancos, com a taxa Selic alta, né? Eu já disse que foi uma estratégia que o Banco Central, que é o guardião da moeda, da política fiscal, ele aumentou a taxa Selic, porque estava havendo uma possível disruptura do ciclo inflacionário, né? E aí não adianta vir o governo federal e querer falar mal do Banco Central, gente, né? Vamos esquecer um pouco as paixões políticas. Que bom que nós conseguimos conquistar nesse país um Banco Central autônomo e independente, mesmo que ele seja indicado por governo A, B ou C, ele é sabatinado no Senado Federal, mas o mandato do diretor do Banco Central, ele tem estabilidade. E o compromisso do Banco Central é ser o guardião da economia. Então, se o Banco Central não tivesse mantido a taxa Selic alta praticamente todo ano, nós teríamos, alguns economistas apontam, nós teríamos tido uma inflação de quase 10% ao ano. Olha, se uma inflação de 4,56 já impacta a minha vida quando eu vou ao mercado, que eu percebo que o contrafilé que eu comprava há um ano atrás estava 30 e poucos reais, hoje você compra 47, 48 no mercado de porte médio, né? Com viés de alta. Imagina se não tivesse essas políticas do Banco Central para segurar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente ouve na mídia, em algum momento, algum político questionando o papel do Banco Central, mas assim, eu volto a dizer, em outros passados nós não tivemos essa autonomia do Banco Central e nós tivemos grandes ciclos inflacionários. Por exemplo, 2015 e 2016, a venda de imóveis em algumas capitais, e Cuiabá está entre elas, caiu mais de 30%. Bom, continuando os nossos conceitos, a gente vai falando e trazendo para o nosso dia a dia. Quais são os principais agregados macroeconômicos, ou seja, quais são o principal termômetro, se eu quiser entender um pouco a economia, se eu estiver ouvindo no rádio, né? O que eu preciso colocar no meu subconsciente para estar, quando vier a notícia, eu puder acompanhar. Que termômetro? São basicamente quatro termômetros. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido, todas as riquezas que são produzidas dentro do país durante um ano. Então, se ele estiver em alta, isso aponta um crescimento, né? Eu preciso estar acompanhando os dados de inflação, para isso vai me dar uma certeza de como é que está a estabilidade de preço. E eu preciso também estar acompanhando de como é que tá o câmbio do dólar, ou seja, quanto que está custando a moeda do Brasil em relação a outras moedas. Por exemplo, o dólar está estabilizado vamos colocar aí 5 por um, né? O euro, quanto que está? Tá um pouquinho mais. Vamos pegar o exemplo argentino. O peso argentino valia menos há 2 anos atrás quase 7 ou 8 pesos para comprar R$ 1. Entrou um governo que tomou algumas medidas duras do ponto de vista de fundamentos econômicos, o governo Milei, mas ele reduziu a inflação de 40 e poucos por cento para uma inflação controlável. E hoje, o que que aconteceu? Está acontecendo, aconteceu no último verão, está acontecendo agora. Os argentinos estão voltando a invadir o sul do país como turista. Por quê? Porque em 2 anos eles recuperaram o poder de compra. Lá a economia tem o peso, mas o peso ele é dolarizado. Então a pessoa que tem uma renda mensal, ele consegue converter isso para dólar. E quando ele pega de peso, converte para dólar, depois converte para real, ele acaba tendo um valor maior. Por isso que os argentinos estão vindo fortemente para o Brasil e estão investindo. Por isso que se explica, por exemplo, né, por que que Balneário Camboriú, por exemplo, é uma das taxas de metro quadrado mais cara do país. Por que que as grandes construtoras estão fazendo lançamento em Balneário Camboriú? Porque o metro quadrado hoje está muito caro lá. É por conta disso. Em 2 anos, a Argentina ela deu um exemplo de como é que um governo pode, do ponto de vista macroeconômico, intervir na economia, regularizar a economia e o país está começando a andar. Foi o que aconteceu conosco em 94. Quem tem um pouco mais de experiência vai lembrar. Nós vimos de um período
inflacionário desde o governo Sarney, de 88, 90, o Itamar assumiu, trouxe o Fernando Henrique, que era ministro de Relações Exteriores, trouxe como ministro da Economia. Nós vimos de uma série de pacotes econômicos. Em 94 surgiu o Plano Real, estabilizou a economia. Hoje nós temos uma economia estável do ponto de vista econômico, mesmo com a inflação de 4,56, uma economia estável. Uma economia que a gente não tem grandes sobressaltos. Então, tudo isso é baseado no estudo do PIB, né? Ou seja, o PIB é o principal termômetro da economia. Se o PIB está alto, né? E hoje a economia brasileira é o nono maior PIB do mundo. Já fomos o oitavo. E estamos caminhando para cair, devemos ser o décimo PIB. Ou seja, nós não aproveitamos a onda que nós tivemos do Plano Real, conseguimos estabilizar. E o sonho do brasileiro era estar entre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos caminhando para ser a décima primeira. Pessoal, faz sentido? Vamos avançar, né? Espero que eu tenha falado aqui, tenha falando, faça sentido na vida de vocês. Como é que o PIB é medido? Não vou entrar nessa discussão, né? Como é que ele. o- E o PIB, o impacto do PIB e o mercado imobiliário, ele é uma relação direta. Quanto mais o PIB cresce, mais ele gera emprego. Quanto mais gera emprego, gera mais renda. Se gera mais renda, gera mais confiança. E se gera mais renda e mais confiança, o mercado imobiliário vende mais. E o contrário, né? Se o PIB começa a cair, tem desemprego, cai a renda do país, há um aumento de uma crise de confiança e a pessoa fica com medo de investir e tem menos venda. Ou seja, o setor imobiliário ele é muito sensível às variáveis da economia. Ele acompanha o ciclo da economia, porque ele usa os dados do setor da construção civil. Então, se a construção civil vai bem, o setor imobiliário vai bem. Se a economia vai bem, o setor vai bem. Agora, quando a economia sofre, vai mal, o setor sofre muito. Foi o que eu disse no começo da aula. Mesmo numa taxa Selic de 15% ao ano, que é muito alto, é um absurdo, nós tivemos, né? Nós tivemos mais de 5,7 bilhões de dinheiro que circulou só do mercado imobiliário em Cuiabá. Imagine vocês, pare para pensar, se essa taxa tivesse, por exemplo, a 10%, de 15 cair para 10, o quanto que isso não ia gerar de dinheiro na economia e quanto que isso não ia movimentar, né, o, o negócio de vocês, que é vender imóvel, e quanto que isso não ia movimentar também o PIB da construção civil. A construção civil ela tem um PIB próprio, ela tem uma forma própria de medir, mas isso também impacta no PIB do Brasil. Por exemplo, em 2024, né, o PIB da construção civil foi quase 360 milhões. E ele cresceu 4,3 em relação a 2023. E é um setor muito estratégico, né, que gera muito emprego direto e indireto. Por isso que a gente está preocupado, os economistas, e eu estudo muito essa área, esse apagão de mão de obra, né, vai começar a perder a produtividade nas construtoras. Quanto menos mão de obra tiver, menos lançamento ela consegue fazer, menos lançamento ela consegue disponibilizar, não disponibilizando também, vai ter menos oferta e vai ter menos oportunidade para vocês enquanto corretor vender. É só um número aqui, em 2024, o PIB do Brasil foi 11 trilhões e 700 milhões de reais. Ó, falando um pouco mais, né? A gente vai trazendo conceitos e vai trazendo isso para mostrando o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Nós já estamos aí com, ixi, 40 e poucos minutos de aula, a gente tem mais aí uns 40 minutos, mas assim, tem muita coisa que eu já falei, eu vou adiante, vou passando, mas deixar um recado para mostrar para vocês como é que é o panorama da economia. Que é renda, né? O que as famílias ganham? É o salário, é o aluguel, o lucro. Eu tenho a renda, é o que eu recebo, é o meu salário, e eu tenho o consumo, aquilo que eu gasto na aquisição de bens e serviços. E é um ciclo também virtuoso a questão de atividade. Quanto mais a minha renda aumenta, mais o meu consumo aumenta. Essa é a tendência do ser humano. Olha a pirâmide lá de Maslow. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, e mais a produção aumenta, porque eu começo a comprar. Agora, o contrário também isso é perigoso.
né? Se a minha renda cai, eu deixo, por exemplo, de entre comprar uma camiseta nova e comprar um alimento para casa, eu penso, vou comprar o alimento. Aí eu deixo de comprar a roupa. Se eu deixo de comprar a roupa, o comércio deixa de vender. Se o comércio deixa de vender, a indústria também deixa de produzir. Se a indústria deixa de produzir, com certeza ela vai começar a ter desligamento. Tudo isso tem a ver para vocês perceberem como é que a economia tudo tem um ciclo muito forte. E poupança é aquela parte da renda não consumida, né? É aquele famoso dinheiro guardado que a gente guarda é o investimento, é a forma de investimento mais antigo que nós temos, né? E diferenciando, ela tem a caderneta de poupança, que é aquele investimento tradicional, e a gente tem os investimentos um pouco mais ousados, né? A caderneta de poupança ela ainda dá um retorno muito pouco abaixo da inflação. A gente tem investimentos financeiros melhores, né? CDB, Tesouro, ações, CDI, ou investimentos reais, investir em imóvel, em terreno, investir em ouro. E qual que é a relação entre consumo e poupança? A família ela tem que escolher entre consumir hoje ou poupar para o futuro. É consumir hoje. Eu vou comprar um bem, um serviço, eu vou aproveitar a vida agora, vou sair com a minha família para, em plena segunda-feira, me deu vontade, vou lá no restaurante Marralo, vou almoçar e vou levar mais meus vizinhos lá. É uma decisão que eu tomei. Estou consumindo o que eu tenho. Agora eu posso também tomar a decisão de poupar. Eu vou abrir mão um pouco do meu consumo presente para que isso me dê uma segurança financeira e possibilite, por exemplo, né? Nós estamos agora, começo do ano, o, o Carlos está esperando já a Ferrari mandar a versão de 2027, agora a partir de maio, junho, para ele tirar o dinheiro que está investido em letra do Tesouro e ir lá comprar a Ferrari dele. Beleza? O que que as pessoas fazem a gente tem que desejar coisa boa para os outros, porque aquilo que eu falo de bom para o outro, um pouco ele volta para mim. É a famosa lei do retorno. Então, você tem que desejar. Sempre desejo, porque um dia alguém vai desejar coisa boa para você, a gente vai criar uma corrente do bem nesse país. É o que nós, e tem muita coisa boa nesse país acontecendo. Bom, falar um pouco sobre teoria monetária, o que que é moeda? Moeda é tudo que é aceito como meio de pagamento. Qual que é a função da moeda? É meio de troca, né? Facilita a transição. Lá atrás, quando começou o mundo, por exemplo, né? Nós não tínhamos moeda. As pessoas faziam negociação usando uma outra moeda chamada escambo. Ou seja, eu vou trocar, né? A minha tribo tinha grande coleta, por exemplo, de fruta. E eu pegava um saco de laranja e ia trocar, por exemplo. Isso até um pouco tempo era realidade na zona rural do interiorzão nosso, que eu vim de lá, eu conheço muito isso. Parece que quando a gente fala do começo do mundo, da época das cavernas, não, isso é de 1980, 1990 para cá, é coisa recente, né? As pessoas faziam troca de mercadoria. Então, essa é uma função da moeda. Uma outra função da moeda é você ter uma reserva de valor, ou seja, eu vou guardar um pouco da minha renda, do meu salário, para que eu tenha um poder de compra no futuro, né? E ela é uma unidade que ela pode ser medida. Ela mede, por exemplo, quanto que custa o meu bem, ou quanto que custa o meu serviço. Quanto que custa o meu serviço de consultor imobiliário? Custa X% do valor do imóvel. Ou seja, a moeda também serve para regulamentar, ter um parâmetro na hora de você fazer essa negociação. Nós já falamos que o imóvel, né, como reserva de valor, é um dos melhores investimentos ainda, né, para proteger o, a renda face a um momento de inflação. E no sistema financeiro é um conjunto de instituições que intermediam recursos. Ou seja, quem tem dinheiro sobrando, ele vai investir, ele vai poupar usando alguma forma de investimento. Por outro lado, eu tenho quem precisa de dinheiro, chamado tomador de empréstimo. E no meio, né, eu tenho um sistema econômico que faz essa interligação. Tem o mercado financeiro, tem o. Deixa eu ver o nome de um outro milionário aqui. Tem a Gidalva. A Gidalva tem renda sobrando
ela quer investir o recurso dela. Então ela procura o banco que ela conhece, né? Ela destina 30% da renda dela, investe, aplica nesse banco. O banco paga para ela, por exemplo, a 102, 100, 110, 102% do CDI, né? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é aquele dinheiro, 20% do que o banco arrecada todo dia, ele é obrigado a depositar no Banco Central. Essa é uma forma do Banco Central controlar o dinheiro, o meio circulante. O Banco Central paga uma taxa, o banco pega da Judava a R$ 1.000 e paga para ela 102% do CDI. Aí o professor Carlos, né? Tá aí, dinheiro faltando. O que que ele faz? Ele vai usar o cheque especial dele. Aí chega no final do mês e não consegue pagar. O que que acontece? O mesmo dinheiro que o banco pegou da colega pagando 102% do CDI, que hoje, vamos pegar e fazer um chute rápido, vai dar aí 1% ao mês, pegando uma média. Então, ele pega dela, o banco do sistema financeiro pega dela 1%, remunera ela 1%, e ele me empresta, desculpa, para eu renegociar o meu saldo devedor do meu cartão de crédito a 12% ao mês. É, daí ele paga me empresta 12 e ganha, tirando, tirando o custo, ganha aí 10% em cima de mim. É isso que é o mercado financeiro agora, né? É uma lógica, às vezes ruim, mas a gente tem que dizer a verdade que se não tivesse sistema financeiro, a gente não teria, por exemplo, crédito imobiliário disponível. Não teria toda uma estrutura, né, de vender imóveis. E quais são os principais agentes do sistema financeiro? O principal agente do sistema financeiro é o Banco Central, é o chamado Banco dos Bancos. Já falei um pouco do papel do Banco Central, ele controla a inflação, ele emite moeda e principalmente ele regula o sistema. Daqui a pouco eu vou voltar só a falar um pouco dessa questão de regular o sistema, que é um assunto que está muito agora em baila nos meios de comunicação. Então a gente tem o Banco Central, tem os bancos comerciais, que eles captam depósitos e concedem empréstimo. Olha o exemplo que eu dei. Ele pega da Gildalva 1%, né? E me empresta a 12%. Aí a gente tem os bancos comerciais, sejam eles particulares ou federais, e a gente tem outros integrantes do sistema financeiro que também vem crescendo muito fortemente, são as financeiras, as cooperativas de crédito, as corretoras e principalmente as fintechs, que é uma forma de financeira que vem crescendo, porque ela está usando o meio digital e ela tem uma agilidade muito maior, né? Ou seja, por exemplo, hoje você pode implantar uma maquininha de cartão de crédito no seu celular. Você não precisa ter aquela maquininha tradicional. Isso é resultado de uma fintech. O papel do Banco Central é controlar a inflação. Por exemplo, a meta para 2025, né, era 3%, de 3 a 3,5%. Ficou em 4,25%. Ele emite moeda, ou seja, ele emite moeda para controlar a inflação. Ele regula e fiscaliza os bancos e executa a política monetária. Aquilo que eu falei com vocês, que ele define a taxa Selic e administra as reservas internacionais do país. Agora eu quero falar um pouco, abrir um parênteses, falar um pouco sobre esse papel do Banco Central, que é de regular e fiscalizar os bancos. Vocês estão acompanhando aí, por exemplo, o, o, o escândalo imoral e vergonhoso do Banco Master. É imoral, é vergonhoso nesse país, gente. Um escândalo, um banco que um ano atrás o próprio Banco Central já apontava, né? E quem acompanha, quem estuda um pouco mais de economia, já apontava que tinha alguma coisa fora da curva com esse banco. Os outros bancos pagando investimento a 102, 105% do CDI, e eles pagando 120%, né? Ou seja, não aconteceu outro. Tentar ser vendido pelo Banco Regional de Brasília, crédito podre, enfim, quebrou. O Banco Central teve que intervir, né? É um rombo já acompanhado hoje de quase 50 bilhões de reais. Vou dizer, 50 bilhões de reais, né? E o que está acontecendo? Tem o famoso Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC.
Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, ela é criada pelos bancos, mas eu vou mostrar para vocês que ela não é privada coisa nenhuma. Ela é criada pelos bancos e a função é garantir o depósito, ou seja, se você tiver um depósito, né, ainda bem que o Carlos não depositou o dinheiro dele lá no Banco Master, senão os 10 milhões ele ia poder sacar só 1 milhão. Ou seja, esse FGC, ele, quando o banco quebra, quando tem intervenção no Banco Central, ele garante a devolução de até 250 mil, né? Limitado a 1 milhão a cada 4 anos, por CPF, por instituição financeira. Agora, não usa dinheiro público, entre aspas. Vocês acham que os bancos privados que criaram esse fundo para garantir um pouco de estabilidade, da onde que eles vão tirar o dinheiro para cobrir esse rombo de quase 50 bilhões? Vai tirar de mim, que uso cheque especial, que precisa usar cheque especial. Vai tirar do seu cliente, que vai precisar comprar um imóvel financiado. É uma taxa a mais, é uma venda de um produto a mais. Então, assim, né, por favor, não venha querer que eu acredite que nós, ou seja, a viúva do mercado financeiro, nós somos nós assalariados, nós investidores, nós empreendedores, os economistas chamam de a viúva. É aquele que banca os outros que vêm só tirar dinheiro da gente. Então, me desculpa, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas assim, tem coisa que ainda acaba tirando a gente do sério, porque é um rombo muito grande. 50 bilhões é muito dinheiro. Bom, enfim. Mas que bom que o Banco Central, né? Que o Banco Central, e se nós não tivéssemos um Banco Central independente, ele não teria intervido, porque vocês estão acompanhando aí o quanto de pessoas ligadas né, aos poderes constituídos aí, que a gente não pode nem dizer, que estão enrolados junto com o escândalo do Banco Master. Se fosse num país sério, já teríamos muita gente presa, tá? Mas infelizmente, isso é Brasil. Bom, sistema financeiro, né, de habitação, ele foi criado em 1964, então é um sistema financeiro bem atuante, já tem aí praticamente quase mais de 60 anos de estruturado, né? E é um dos exemplos mais perfeitos de financiamento de imóvel. É um exemplo que vem sendo estudado por outros países. Ele usa recursos do fundo de garantia da caderneta de poupança, tem uma taxa de juro um pouco mais baixa, tem um limite de aquisição de imóveis de até 1,5 milhão, e hoje ele financia até 80% do valor imóvel de um prazo de 30 anos. Então, esse é o sistema financeiro da habitação. E, por outro lado, nós temos um sistema financeiro imobiliário, que ele foi criado mais recentemente, a partir do momento que o Plano Real começou a se estabilizar. Lembrando, o Plano Real é de 95, ele é de 97. E a principal característica dele, ele é de recurso que vem de investidor privado. Ou seja, o sistema financeiro da habitação, ele vem de recurso da FGTS, caderneta de poupança. O investimento imobiliário, ele vem de bancos privados, de captação do mercado de capitais, e ele não tem limite. Se você tiver um bom score, um bom rate, né, ou uma boa referência, uma boa garantia, em vez de você financiar 1,5 milhão pela Caixa Econômica, você pode financiar 5 milhões por um outro banco, desde que você tenha garantia e tenha condições de solvência financeira. Claro, a taxa de juros é um pouco maior, né? Agora, também tem mais flexibilidade nas condições de pagamento. Então, tudo isso é a característica dos grandes. Por que que vocês têm que entender? Vocês têm que estar por dentro disso, porque na hora que for negociar com o cliente, dizer, olha, você tem essa alternativa de financiar, por exemplo, pela Caixa Econômica, com essas e essas condições, ou pode tentar financiar, por exemplo, pelo Bradesco, pelo Santander, pela, pela Sicredi, pelo Cicobi, aqui, pelo Inter, né? Não estou fazendo propaganda, estou dizendo assim que a possibilidade que vocês têm que ter conhecimento para dar essa consultoria para o cliente de vocês. Porque o grande desafio, né? O grande desafio que a gente tem, o grande desafio, Jefferson, né? E Robert, quem mais está por aqui? Maíse, Rose. O grande desafio é a gente, não é vender imóvel. O grande desafio para vocês é serem consultores imobiliários.
O grande desafio é vocês entenderem tão bem o mercado imobiliário que vocês vão dar uma garantia, uma confiabilidade para o seu cliente que vender vai ser consequência. Maria também. Ah, obrigado, Maria. Eu não consegui ver, não tem seu nome aqui. Que bom, né? Esse é o desafio que vocês precisam aprender. Eu não vou ser vendedor. Vender vai ser um. Claro, é importante vender, claro, eu vou vender, eu quero ganhar comissão, mas eu vou prestar serviço de consultoria. E como é que eu vou ser consultor imobiliário? Eu preciso conhecer, preciso estudar, preciso estar acompanhando, preciso ter informação, porque não se esqueçam, o nosso cliente hoje, 60% dos negócios imobiliários começa no meio digital. O nosso cliente, quando ele vem conversar conosco, ele já passou 3, 4 meses como cliente oculto. Ele já pesquisou, ele já entende, ele já simulou, ele já ouviu um tutorial, ou seja, ele tem tanta informação, se brincar, mais informação do que o profissional. E o grande desafio que a gente quer formar os nossos alunos é isso, é de mostrar que o investimento na qualificação ele é constante. É os famosos 20 minutos que eu falo, que você precisa investir no mínimo 20 minutos do seu tempo diariamente, de domingo a domingo, para estar estudando, estar acompanhando, estar vendo o que está acontecendo, criar um plano de estudo, né? Eu estou é, pesquisando aqui alguma coisa, eu estou ouvindo um podcast aqui sobre alguém me dando dicas, por exemplo, de comercialização. Alguém, estou no carro, alguém falando de como é que está, de tendências do mercado financeiro para o segmento imobiliário, ok? Esse é o, esse é o grande recado que eu faço questão de deixar, principalmente nas aulas de economia. Bom, já falamos um pouco o que é inflação, né, de que é aumento generalizado, a inflação ela corrói todo o nosso poder de compra, né? E as consequências da inflação nós sentimos muito no nosso dia a dia. É a perda do nosso poder de compra, é a incerteza, é a corrosão da poupança, daquele dinheiro que eu tenho guardado, é a distorção de preço relativo, beneficia, por exemplo, quem deve. Ou seja, esse é o lado cruel da inflação que nós já vivemos em alguns períodos da nossa vida, e é o lado cruel que a gente, mesmo numa inflação, taxa de juros de 4,56, a gente percebe ainda que a inflação incomoda. A gente percebe, por exemplo, que quando eu abasteço meu carro essa semana, né, e eu vou abastecer no próximo domingo, o litro do etanol, o litro do combustível aumentou 10 centavos. E eu estou ganhando, né? A minha renda é a mesma renda estabilizada, por exemplo, lá de 5 anos atrás. Esse é o lado cruel da inflação, que às vezes a gente não percebe. Ah, a inflação está estabilizada. Bacana, está estabilizada. Mas a inflação desse país de 4,56 ainda é alta, tá? Bom, já falei do plano real, né? Que foi o controle da inflação, estabilização, inflação controlada, mas ainda um desafio, né? Como é que a inflação é medida? A gente tem basicamente três formas principais de medir inflação. Duas delas é pelo IBGE. A gente tem o IPCA, que é o que é mais conhecido, que é o que eu falei para vocês, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele define a meta oficial de inflação e ela mede o custo de vida das famílias de 1 a 40 salário mínimo. Ele é usado para correção de salário, título público. Por exemplo, o IPCA do ano passado foi 4,56. Agora, o IPCA, eu penso que ele tem um lado um pouco complicado, porque ele mede o custo de vida de quem ganha mas também de quem ganha 40 salário mínimo. Então, assim, eu entendo que eu não posso colocar na mesma medida quem ganha um salário mínimo, porque o custo de vida é muito maior de quem ganha um salário mínimo que quem ganha 40. Mas é o que o governo usa como taxa preço referencial de inflação. Daqui a pouco eu vou falar um outro índice que o próprio IBGE mede, também que ele é um pouco mais dentro da nossa realidade. E nós temos o GPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ele mede a inflação mais alta, mede preços no atacado, ele é muito mais sensível à variação do dólar. Ele é usado hoje muito fortemente para você corrigir aluguel. Por exemplo, vocês que vão trabalhar aí com captação de imóveis para aluguel, é um indicador muito, muito bacana para usar. A gente tem também o Índice Nacional de Custos da Construção, que ele mede a variação dos custos da construção civil, material de construção, mão de obra, né? E ele também é calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
Bom, é, só detalhe só. Como é que acompanhou um panorama de como é que a inflação se comportou no Brasil em 2024, 2025? Então, o IPCA em 2024 foi 4,38, 2025 saiu agora no final de janeiro, foi 4,26. O Banco Central ele continuou elevando a taxa Selic nos últimos 2 anos para controlar a inflação. E a gente percebe que tem muito inflação pressionada por alta de preço de alimentos e energia. Aí entra tanto energia elétrica, energia fotovoltaica, os componentes de energia estão aumentando, a energia que vem, aqui também está o combustível, e também pela alta do dólar. Então, esse é o componente da inflação. Aquilo que eu falei, a inflação de 2025 poderia ficar entre 3%, 1,5% a mais ou a menos. Ela ficou em 4,56. Então, ficou quase fora da curva da banda. E já disse também como é que o governo usa a inflação usando a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e é o principal instrumento para controlar a inflação. E quanto mais a taxa Selic está alta, mais o crédito está caro. Se a taxa Selic está alta, o crédito está caro, o consumo cai. Se o consumo cai, a inflação cai. É o que está acontecendo agora, principalmente no mercado imobiliário. Então, a taxa Selic de 15%, o crédito para comprar imóvel financiado está caro. Então está havendo uma tendência, mesmo aumentando, mas se não tivesse a taxa Selic alta, aumentaria muito mais o consumo. Isso está conseguindo segurar a inflação. O governo vai perceber, o Banco Central, que a economia está se estabilizando, ele vai abaixando a taxa Selic. Isso vai reduzir o custo do dinheiro e vai estimular o consumo, principalmente o consumo de imóvel. É o que a gente espera para o segundo semestre desse ano, e isso também pode ajudar vocês. Agora, o que eu volto a dizer, isso é um ciclo, né? Taxa Selic alta, a inflação cai. O Banco Central abaixa a taxa Selic, aumenta o crédito, aumenta o consumo, e em médio prazo, a inflação sobe. É o famoso ciclo que a gente passa nos últimos 7, 8 anos. Esse slide aqui, ele traduz muito bem isso. Então, a taxa Selic é 15%, foi a última ata agora do Conselho de Política Monetária, de 28 de janeiro. E eles reúnem a cada 45 dias. A próxima ata está prevista para a primeira quinzena de março. Mas o próprio Copom já apontou que deve manter o viés de alta, não deve manter a 15%. Então, se a gente pegar fazer um corte de 2000 para cá. Em 2000, a taxa Selic estava 10%, foi a 19%. Fevereiro foi a 26%. 2010, ela caiu para 10,25. 2017, ela foi a 9,25. Aqui, fevereiro de 22, ela caiu para 7 ponto alguma coisinha. Foi a menor taxa Selic dos últimos períodos. Mesmo aqui, o efeito da pandemia começou a aparecer. Aqui, janeiro do ano passado, ela foi a 13,25 e nós estamos agora em janeiro de 26 a 15%. E aqui embaixo é um corte para vocês verem quem eram só para fazer a contextualização de quem era o governante na época, sem entrar na discussão de, de mérito, de maior ou melhor. Eu, enquanto professor, eu gosto sempre de trazer o contexto econômico e trazer o contexto histórico para vocês fazerem as leituras de como é que isso também tem impacto na nossa vida. Bom, o mercado, né, é um lugar, uma estrutura que muitas vezes não é uma estrutura física. E para o mercado monetário, eu posso ter uma estrutura de banco, mas posso ter uma estrutura que hoje está usando muito o meio digital, onde compradores e vendedores, né, eles se comercializam. Por exemplo, da pandemia para cá, deixou um pouco de ter loja física e aumentou as vendas eletrônicas, os famosos e-commerce. E o preço é determinado um pouco pela interação entre oferta e demanda. Então, se eu tenho um produto que tem uma oferta maior do produto e eu tenho uma demanda menor, a tendência é o preço dele cair, porque eu tenho menos gente comprando, o preço está alto, eu vou baixar um pouco o preço para regular. Agora, o contrário também. Se eu tenho
uma demanda maior de pessoas querendo comprar e o preço está lá embaixo, o que que o mercado faz? Bom, tem muita gente querendo comprar. Se ele custava 10, ele vai custar 15, porque eu tenho o produto. Então tem mais gente comprando, eu vou. Então isso é uma transação econômica que acontece no mercado, tanto no mercado financeiro como também no mercado de venda de produtos, de bens e de serviços. E qual é a característica única e principal do mercado? Agora trazendo para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem algumas particularidades, né? Ou seja, cada bem ele é único. Eu não posso ter, por exemplo, igual eu tenho essa minha camiseta que eu estou usando, camiseta popular, que ela é produzida a milhares. Então eu posso encontrar milhares de camisetas iguais a essa. Agora o imóvel não. O imóvel é único. Mesmo se eu ter um imóvel, por exemplo, se eu ter 4 apartamentos em um andar de um imóvel popular, cada imóvel ele é único, porque um imóvel ele vai pegar o sol da manhã, outro vai pegar o sol da tarde, outro vai ter uma vista melhor, outro tem um fundo, tem uma localização diferente. Ou seja, o imóvel ele tem uma característica muito diferente. Por isso que ele, antes de eu for vender, a gente vai conversar muito isso lá na disciplina de vendas, eu preciso conhecer muito bem o meu imóvel. Agora, ele também, o imóvel, ele não tem baixa liquidez. Essa camiseta aqui, sei lá, R$ 50, você vai aí, você compra, né? O imóvel não. O imóvel mais barato que a gente tem hoje, pegando de exemplo de imóveis habitacionais, um apartamento, é R$ 200.000. É muito dinheiro ainda. Então você não consegue ter uma liquidez muito rápida. E tem altos custos de transação. Tem TBI, tem cartório. Claro, tem a taxa de corretagem também, ué. Normal, isso é lógica de mercado. E ele tem uma localização única, porque essa camiseta aqui ou esse celular aqui eu posso pegar daqui e levar para ali. O imóvel não. Se a construtora ou o investidor decidiu construir o imóvel naquele lugar, ele vai ficar por ali. O máximo que eu posso é dar uma customizada, fazer um retrofil, né, que é pintar, dar uma adaptada, mudar um pouquinho a fachada, pegar um bom arquiteto e dar uma organizada, mas ele vai continuar ali. Agora, é outra característica, é alto valor. Então, assim, às vezes eu escuto alguns alunos, professor, é imóvel de baixa renda. Não, 200.000 não é pouco dinheiro. Mesmo que eu vá vender um imóvel para pessoas de baixa renda, de classe C e D, para aquela pessoa que está comprando esse imóvel, 200.000 é um dinheiro que ele nunca sonhou em pegar. Por isso que eu preciso ter esse cuidado. Porque também o imóvel ele tem um alto valor, mesmo ele sendo um valor de mais simples de mercado, ele tem um valor que para quem está comprando tem um valor muito alto. Bom, vou avançar um pouquinho mais, né? A gente tem ainda, tem 1 hora já isso, 1 hora e 15. O professor, quando começa a falar, não para, viu, gente? Essa é uma coisa, disciplina que eu gosto. Fala um pouco sobre questão aqui de monopólio, avançar, porque tem um assunto que eu preciso falar com vocês aqui, né? Só para a gente dar uma resumida de tudo que nós já falamos, né? Dessa 1 hora e 15, que a gente poderia deixar aí de referência da disciplina de economia para o bom profissional do mercado imobiliário. Eu preciso usar a minha diferenciação como estratégia. Então, ou seja, nós estamos hoje aqui em 2 turmas, a turma, acho que é H e F e H. Então, mesmo numa turma dessa que tem aí, sei lá, 70, 80 alunos, 80 colegas que vão formar junto com vocês, eu preciso saber diferenciar. Hoje, um imóvel, ele está na mão no mínimo de 4 ou 5 corretores. Como é que eu vou me diferenciar e que eu vou mostrar para o meu cliente que aquele imóvel que está na mão de outros colegas, eu vou conseguir mostrar para ele que esse meu imóvel tem um diferente? Então, ó, o desafio que eu falei com vocês, diante de ser vendedor, é ser consultor de negócios imobiliários, é ter construir uma marca forte, é oferecer um atendimento excepcional, mesmo que a gente está no meio digital, mas ainda as pessoas que estão no meio digital, elas querem isso aqui, ó, querem se sentir tratadas como pessoas, né? Elas querem conversar com alguém que domina o mercado.
Quero conversar com alguém que conhece o mercado. O que eu falo conhecer o mercado é conhecer o imóvel e conhecer os agregados do mercado. Qual é a localização? Se eu estou vendendo um imóvel rural, estou vendendo uma fazenda lá em Dom Aquino, é eu saber dizer, olha, essa fazenda ela tem aptidão, por exemplo, para pecuária leiteira, mas ela também tem aptidão, né, para pecuária de corte. E ela tem uma região dessa minha fazenda que eu estou vendendo, que já foi feito um estudo, né, do solo, que ela também pode ser usada para plantar soja, plantar milho, plantar algodão em alta escala. Ou é eu saber, por exemplo, que a região de Dom Aquino está vindo um braço da ferrovia que vai passar por ali, que é o valor da hectare ali de Dom Aquino, de Campo Verde, Jaciara, vai valorizar no mínimo 20%, 30% ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, como é que eu sei disso? Como é que eu tenho essa informação para conversar com o meu cliente? Até agora, conversar, não mentir, é diferente. É mostrar para ele com argumentos. Ou seja, eu estou dando uma assessoria e dando condição para ele comprar aquele imóvel. Eu investi em marketing digital, em presença online e, sobretudo, além de ter conhecimento de marketing, ter conhecimento de venda, de conhecimento de documentação, é também ter conhecimento de economia e mercado, para eu poder conversar com as pessoas, ter argumento, mostrar para as pessoas que além de vender, eu quero dar uma boa assessoria. E o corretor, ele atua, né, em um mercado de concorrência muito monopolizado, ou seja, tem muitos concorrentes, mas você pode se diferenciar. E você só diferencia se você criar a sua marca própria. E a marca, o serviço, hoje importa tanto quanto o preço, né? Por exemplo, por que que eu vou comprar o imóvel de um e não vou comprar do outro? É o mesmo imóvel. Eu conversei com três, quatro corretores de imobiliária diferentes. Por que que eu decido comprar de um e não comprar do outro? Ah, estão me dizendo aqui que 70 alunos, só 14... infelizmente, que bom que vocês estão aqui, né? Pena que nem todos puderam vir. Ou seja, vou assessorar o meu cliente. Olha, agora é um momento bom para comprar, porque o Banco Central vai diminuir a taxa Selic. Os bancos podem financiar 90%. Ou seja, você vai antecipando tendências. Olha, o PIB vai crescer, a tendência desse ano do Banco Central, do Ministério da Fazenda, é que o PIB vai crescer. O senhor sabe, quanto mais o PIB cresce, mais e a taxa Selic baixa, mais vai aumentar a demanda por esse produto. Então, talvez esse preço que eu estou querendo vender agora aqui de R$ 1 milhão, daqui a 3 meses esse preço vai ser 1,2 milhão, né? Olha, ou por outro lado, o Índice Nacional de Custos da Construção Civil está aumentando. Esse imóvel que eu estou vendendo na planta hoje, que eu vou te entregar daqui a 2 anos, a tendência é que daqui a 2 anos ele vai custar no mínimo mais 32% a mais. Ou seja, você está usando da sua experiência, dos seus argumentos, seus conhecimentos econômicos para dar uma assessoria para o seu cliente. E por fim, já estou finalizando, né? Que cenário que a gente pode esperar? E aí, não é eu que estou dizendo, eu sempre gosto de basear minha apresentação trazendo a referência. Então, esse aqui é a fonte do Banco Central do Brasil, é a autoridade monetária. Quais são os cenários para os próximos 3 anos? A taxa Selic deve chegar em dezembro desse ano a 12,25, então ela não vai abaixar muito. Deve chegar em 2027 a 10,50 e 2028 a 9,75, ou seja, aquela taxa Selic de 6 anos atrás de 6,9, talvez 2030 que deva voltar. Mas nós vamos sair de uma taxa Selic de 15% em 2000 agora em janeiro de 25 para, né, 2028, 9,75. A taxa de câmbio ela deve se manter estável. Eles estão prevendo que o dólar deve manter a paridade de, em média, 5,50. Ou seja, a cada R$ 5,50 eu compro um dólar. É um valor, segundo alguns economistas, dentro do que o mercado consegue suportar, desculpa. O IPCA, né, que é a taxa de juro oficial que o governo usa, ela deve
ela fechou aqui em 25, né? Essa aqui era a estimativa, fechou a 4,56, deve chegar ao final desse ano a 4,06 e deve chegar em 2028 a 3,50. Por outro lado, né? Agora, olha um dado preocupante. O produto interno bruto, o crescimento do PIB deve chegar em 2026 a 1,80 e deve chegar em 2028 a 2,0. Então, a gente percebe que, mesmo que a gente vá reduzindo um pouco a taxa Selic, o impacto dela no PIB é um pouco mais lento. A gente vai ter uma taxa Selic aqui de 25, de 15% para 9,75 em 2028, mas eu vou ter um crescimento do PIB em 2028 de apenas 2% ao ano. Ou seja, praticamente, quando se fala de 2%, é o que os economistas chamam de crescimento vegetativo. Não vai crescer nada. E por fim, né, eu gosto desse slide aqui, ele é meio, às vezes ele traz algumas discussões bacanas, mas assim, hoje é a pirâmide da população brasileira. Então a gente tem hoje aí 22%, quase 23% de brasileiros, 48 milhões que vivem do famoso Bolsa Família e outras bolsas. Pessoal, não estou criticando, estou trazendo informação do próprio governo. Então a gente tem, nós temos 40 milhões de brasileiros que têm carteira assinada e emprego formal. Mas eu tenho quase 49 milhões, 10 milhões a mais, que vive apenas de Bolsa Família. Nós temos 18 milhões, ou seja, 18%, 40 milhões de pessoas que trabalham na informalidade. É o famoso autônomo, se vira nos 30. É a pessoa que não conseguiu um emprego formal, ele desistiu, ele não quer mais, ele trabalha na informalidade, muitas vezes não paga imposto, não recolhe para uma previdência privada, né? Recebe, pode receber até um pouquinho mais, mas ele em tese, ele não gera riqueza no país. E é uma pessoa que não paga imposto, mas ele é usuário da escola pública, ele é usuário do posto de saúde. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou mostrando como é que funciona a lógica da economia. Nós temos mais estou falando em números arredondados, tá? Quase 35 milhões de aposentados. Então eu tenho aqui, ó, 49 milhões de Bolsa Família e tenho mais 35 milhões de aposentados. Então aqui já vai dar 75 milhões. Nós temos mais quase 40 milhões em setor informal. Aí já são 100 milhões de brasileiros. Mas nós só temos apenas 40 milhões de empregos, de pessoas com emprego formal, né? Aí tem outros que é a dona de casa, que trabalha e não recebe renda, mais aí 13 milhões de funcionário público, mais 6 milhões de desempregados, né? Aqui tem quase 5 milhões dos famosos neném, né? Vocês conhecem essa expressão neném, né? A pessoa nem trabalha e nem estuda. Ele vive dependendo de alguém. Então, nós temos hoje 5 milhões. Isso é dado do IBGE. De uma população de 210 milhões, 5 milhões estão vivendo ou de dinheiro de alguém do Bolsa Família, ou de alguém de carteira assinada, ou de alguém que está na informalidade, de alguém que é aposentado, ou de alguém que é funcionário público. Ou seja, ele nem estuda nem trabalha. Isso é pior. Se a gente vai na Espanha, a Espanha chegou a determinado período que tinha mais de 25% de neném. Então, como é que o país se sustenta? E nós temos apenas 4,4 milhões de empregadores, que também empregadores formais que pagam uma alta taxa de juros. E nós temos cerca de 3 milhões de chamados desempregos por desalento, ou seja, então se eu somar os desempregados, que são 6 milhões, com mais 3 milhões, são quase 10 milhões. Então, assim, a taxa de desemprego não caiu na realidade. Está aumentando o famoso desemprego por desalento. É aquela pessoa que no dia da pesquisa ele desistiu de procurar emprego. Ele ficou desempregado, bateu na porta, procurou, ele desistiu e ele com certeza ele vai migrar para ser trabalhador da informalidade. É isso, pessoal. É esse Brasil que nós estamos, né?
Agora, vou desistir? Não, não vou. Não vamos desistir. Não podemos desistir, né? Não posso, não posso sentar debaixo do pé de manga e esperar o mundo passar. Não, porque às vezes a realidade que eu vivo é uma realidade que a gente está vivendo nesse país, é uma realidade difícil. Mas nós temos a expectativa de que vai melhorar. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Apesar dos, né? E aqui eu não quero ser mensageiro do apocalipse, não, de forma alguma. Volto a dizer, eu trago os dados para mostrar e levar vocês à reflexão. E eu deixo aqui, né? Aqui tem um link desse livro, é um livro que está disponível na internet, está em PDF. É o livro, basicamente, que eu já estou lendo pela terceira vez. Esses dois economistas, é um economista americano e esse economista indiano-americano, que eles são professores da Universidade de Harvard, e eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia do ano passado. E eles começaram a estudar por que as nações fracassam. É o título do livro. É a origem do poder, da prosperidade e da pobreza, né? Não vou dar spoiler do livro. Aí, ó, bacana, que bom. A colega, estão dizendo aqui, estou com 53 anos e recomeçando. Sempre é tempo de recomeçar, viu? Quem tá dizendo isso aqui. Sempre é tempo. Não desista dos seus sonhos. Que a gente, se você dando o seu melhor, só de você estar saindo do seu lugar comum e estar buscando investir na sua qualificação, você vai estar um pouco já fora da curva de mercado. Parabéns. Meu telefone tá aí. Se quiser depois trocar uma ideia, pedir algum material, Maria, algum material, alguma coisa, fique à vontade, tá? E os demais colegas. Para finalizar, um minuto para finalizar. Esse livro, esses dois economistas, eles estudaram, eles começaram a questionar por que alguns países crescem e outros países não crescem. O que que tem a ver? Eles pegaram uma cidade chamada Nogales. Nogales é uma cidade que ela é metade mexicana e metade americana, né? E eles começaram a entender por que que o lado americano cresceu e o lado mexicano não estava crescendo. Aí eles começaram a perceber que tem a ver com o sistema político, né? Tem a ver com instituições sérias, instituições que buscam isso, né? E tem a ver com alternância de poder, com distribuição de renda, um monte de coisa. Com respeito à propriedade privada, né? Com respeito a oportunidades econômicas, né? Mais oportunidade de trabalhar e menos subsídio estatal. Então, assim, se vocês tiverem tempo e tiverem interesse, aproveita o carnaval agora que está chegando aí, tira um tempinho, baixa o livro em PDF. Se quiser comprar, pode comprar, mas tem um link dele em PDF, está disponível, então vale a pena. E para finalizar, tudo que a gente conhece hoje de economia, tudo que nós discutimos, ele é baseado no estudo de dois grandes economistas que eu gosto muito de tempos em tempos, eu vou e volto para estudá-los. Apesar de não ter formação de economia, eu fiz muito estudo, muito curso de economia, então eu gosto muito da área. São dois economistas. Em 1759, Adam Smith ele escreveu um livro chamado A Mão Invisível do Mercado, aonde ele mostrava que o mercado por si só ele se autorregulamenta, que o governo não tinha que estar intervindo na economia. O governo era um péssimo regulador do mercado. Então, né, muitos países se basearam na teoria de Adam Smith. Aí veio toda a dificuldade, somente em 1936. O que aconteceu em 36? O americano ele estava se recuperando da queda da Bolsa de Valores, o famoso crash da Bolsa de Nova York de 29. Isso impactou aqui no Brasil em 29. O que aconteceu em 27, 28? Quem era o presidente? Getúlio Vargas. Caiu o preço do café, né? Quem tem um pessoal um pouco mais antigo na família, por exemplo, os famosos queimas dos cafezais, queimou muito pé de café em São Paulo e Minas, impactado por essa decisão. Aí quando foi em 36, John Keynes ele trouxe um outro livro chamado Teoria Econômica, Teoria Geral do Emprego, de Juro e da Renda. Ele fala que não, que o mercado é bacana, mas precisa sim ter a mão do governo para fazer as intervenções e regulamentação. Ou seja, tudo que acontece na economia hoje é baseado com mais ou menos força no que Adam Smith escreveu em 1759, ou quase 300 anos depois, Keynes escreveu no começo do século passado.
Por que eu estou dizendo isso? A história ela se repete. Não adianta, a gente a história, quem estuda movimentos econômicos, estuda história, a gente vai ver que tem sempre ciclos. Agora, não é porque a história se repete, nós não podemos cometer os mesmos erros. Eu falei isso lá no começo para vocês. Então, muita coisa que a gente está vendo agora, já passamos de outros períodos. Gente que já tem um pouco mais de vivência, já vivenciou. Os economistas já apontaram isso. E a gente não está aprendendo com os nossos erros. A Argentina aprendeu muito fortemente. A Argentina veio de um período de dominação peronista, né? Nestor Kirchner, aquela outra presidente lá que está presa, Cristina Kirchner, né? Que quebrou a economia argentina. Vieram antes os governos militares e em 2 anos, né? O presidente Milei está mostrando que é possível você ser um liberal e resgatar a economia. Espero que ele mantenha por mais 3, 4, 5 anos e a economia argentina sirva como um exemplo de sucesso, né? De que você, com seriedade, pode mudar, como nós mudamos o Brasil começo de 1990, 94. A gente vinha de 89, 80, várias recessões e deu uma estabilizada com o Plano Real, tá? Pessoal, é isso, né? Eu já estou encerrando por aqui. 1 hora, quase 1 hora e 40. Eu agradeço a confiança, a disponibilidade de vocês que estão aqui conosco. Esse material, né, só para deixar claro, ele é produzido com muito carinho para vocês. Então vocês podem usar, mas respeitassem para uso de vocês, não repassar para outro, porque tem todo o investimento de pesquisa, de hora técnica que eu produzo com muito carinho para vocês, né? Desejo sucesso na caminhada de vocês. Espero reencontrá-los no mercado. Mas às vezes, quando a gente se encontrar, somente pelo fato de ser aula digital e a gente já está passando aí dos 50, a gente pode não gravar todo mundo, mas se me encontrar, professor Carlos, olha, estou formado, né? A Maria tá com a. Formei lá no curso, fui sua aluna de economia, de mais duas de marketing, de vendas, e a minha comissão hoje é de R$ 50.000 por mês. E o Carlos já está seguindo pela segunda Ferrari, tá bom? Obrigado, gratidão em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado e sucesso, tá bom? Se não tiver alguma dúvida mais, eu vou encerrar por aqui, que essa aula fica gravada, então eu preciso encerrar para. Valeu, obrigado. Sucesso para vocês, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, agradecer e pedir licença que eu vou desligar e desconectar, tá bom? Tchau, obrigado, até mais. Dá licença.